Oi, tudo bem? Bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a live com a Ana Grivô, com o título de Tempo de Começar. Vamos ver se hoje fixa. A Ana chegou aí. Deixa eu adicionar. A gente já começa a compartilhar. Hoje o tema Tempo de Começar. Oi, tudo bem? Oh, tudo bom. A cabeça cortada aí. Tá com a cabeça cortada. Cabeça cortada, cabeça cortada. Aê, pronto? Pronta? Tô pronta. Então Podemos tá. começar. Oi, vamos começar a começar. Estamos prontos para começar. É Uhum. uma boa forma de começar sobre a falar sobre começar, né? Mas é interessante isso, né? A gente está sempre começando, né? Quando a gente combinou de conversar sobre isso, assim, né? Tem tantas janelas que se abrem para esse tema, né? E se a gente não foca em alguma coisa, assim, na verdade, o tempo todo a gente está começando, né? Às vezes eu fico pensando assim, eu comecei porque aí eu fiz esse movimento, agora a gente brincou, né? Vamos começar, né? Então, a gente está sempre começando, né? E aí vira a página, começa uma nova página, né? Levanto daqui, começa uma nova atividade, né? Então, é sempre um novo começar, né? E Isso aí. várias janelinhas, assim, eu já enxergo várias janelinhas dentro de uma mesma coisa, assim, a gente tem, que nem a tela do computador, assim, tem várias janelinhas, assim, né? É, muitas páginas abertas, começando, né? É... Bom, eu posso começar Oi, então? Ana Grivô, nem te dei oi, Vamos não, começar. não comecei pelo começo, vamos recomeçar. Oi, Ana Grivô, tudo bem? Oi, Simone Griot, querida. Tudo bom? Tudo bem. Estamos? Eu quando eu penso do meu jeito lá, né, de fazer as relações todas, eu penso no começar, inevitavelmente eu penso, né, o início é o um, né, e essa energia do um, ela é o movimentador que faz, né, acontecer, e a regência é Marte, é Áries, né, e Áries é o guerreiro, é o arquétipo do guerreiro, e quem melhor do que o guerreiro para nos levar à frente, né, para nos carregar, né, nos impulsionar, né? Então essa fonte aí de, de energia, né, de movimento, de princípio, ela para mim tá impossível assim eu não pensar nisso, né? Não pensar no guerreiro, não pensar no movimentador principal, né? Nessa fonte de que joga a gente para frente. Afinal de contas, biologicamente, né? A gente começou com essa força masculina do espermatozoide buscando encontrar com a outra metade da gente, né? Que era o óvulo. Então, o princípio da vida na gente começa se movimentando, né? Buscando alguma coisa, tentando encontrar a própria vida, né? Então, eu penso direto nisso. Eu penso no princípio ativador de Marte, o guerreiro, né? É. É, legal. Sabe que eu acho que hoje é quinta, eu acho que foi terça-feira que eu postei, não sei se tu viu, eu postei aqui no Instagram uma foto de um caderno, uma página em branco, né? E Uhum. eu fui escrever sobre essa, e eu nem tinha relacionado com a nossa live, mas fica, né, no fim acaba ficando, né? Mas É. eu fui escrever sobre isso, assim, né, sobre a dificuldade que às vezes quando a gente se depara com um novo projeto, um novo trabalho, um novo relacionamento, seja o que for o começar, né, mas algo que aquela página em branco, assim, que às vezes até assusta, né, e se fala na, na síndrome da folha em branco, né, que às vezes a gente fica ali com aquela folha em branco e não faz nada nela porque ela está em branco, né. E conforme eu fui escrevendo ali, assim, me veio uma frase na cabeça que eu escrevi no post e que depois eu fiquei com aquilo ali, assim, né, me marcou aquilo, né, porque eu escrevi assim, eu vinha, na verdade, escrevendo aquilo com a intenção de o quanto muitas vezes a gente não começa a fazer por não se sentir preparado para fazer. Então, se eu não sei, eu não faço. E se eu não Uhum. faço, eu talvez nunca saiba, né? E aí a frase que eu escrevi assim no post que ficou gravado para mim foi isso, assim, né?
imagina se as nossas mães tivessem nos privado das folhas em branco porque a gente não sabia desenhar, né? Porque aí eu fiquei imaginando, né, aquela criança que risca de forma aleatória e ela não sabe nem o que ela está fazendo. Ela nem tem a intenção de desenhar algo concreto. Ela está simplesmente riscando naquela folha, né? Então, assim, eu não vou pintar um quadro porque eu não sei pintar. Eu não vou fazer uma atividade porque eu não sei fazer. E quantas vezes a gente se priva, né, de muitas coisas por não se achar capaz de fazer, ou não se achar pronto para fazer, né? E se a gente traz para o ambiente profissional, né? Quantas vezes nos impedem de fazer certas coisas? Aí eu lembro dos estágios, né? Nos impedem de fazer certas coisas porque a gente tem que estar pronto para fazer ou preparado para fazer. E aí, quanto tempo aquilo é postergado até que tu consiga colocar a mão na prática, né? Outras teorias de educação falam que só consegue aprender se tu, junto com a teoria, tu tiver a prática, né? Se tu tiver a possibilidade de aplicação prática daquela teoria. Isso tem que ser simultâneo, porque é assim que se dá o aprendizado, né? Mas aí eu fiquei com aquela coisa imaginando uma criança assim, né? Só tendo a oportunidade de ganhar uma folha branca e um lápis depois de saber desenhar. Mas como ela vai saber desenhar se nunca ela teve a oportunidade de riscar de forma aleatória naquela folha, né? Essa imagem da folha em branco é legal, porque de qualquer forma tá de frente para qualquer coisa que é desconhecida pra gente, né? Uma folha em branco é isso, né? É o passo anterior da intervenção, seja o que for, né? Que nível ela seja, né? Mas essa intervenção, ela vai acontecer ainda. Então, antes de eu ir na direção de pintar, ou de escrever, ou de desenhar, né? Eu tenho que me imbuir de coragem, né? Eu tenho que ter coragem, eu tenho que ter ousadia para levar alguma coisa de dentro de mim, né? Para aquela página em branco, ou para aquele trabalho que eu quero fazer, ou para qualquer coisa que eu queira começar, né? Então, eu entendo que a coragem e a ousadia são imprescindíveis aí, né? E a gente vai tentando dosar isso, né? Nós hoje, na nossa conversa, a gente está querendo focar um pouco essa coisa mais na direção de trabalho, de carreira, né? Nesse sentido, mas de qualquer forma, o exemplo que tu está usando não é isso, mas talvez seja o próprio primórdio disso, né? Porque se a tua mãe era, né? A nossa mãe era, né? Super generosa de dar, né? Deixar a gente riscar, deixar a gente errar bastante, né? Então, isso desenvolveu essa aptidão de corajosamente, de audazmente ir na direção do desconhecido, né? Ir na direção daquela folha em branco e se expressar, e botar alguma coisa, e criar um movimento, né? E sair da inércia, né? E botar o movimento para acontecer. Então, é isso, eu acho que a dose certa da coragem, a dose certa da ousadia, porque também não, né, não dá para ser demasiado, mas ela é imprescindível aí, né? A gente tem que ter essa coragem. A coragem é a coragem do guerreiro, que eu tinha falado antes, né? Então, isso, tem que ter isso para poder começar, né? Começar vários projetos, ou um que seja. Sim. Sabe que eu percebo muito a dificuldade da maioria das pessoas, em muitos momentos, nós também, né? De saber avaliar, né? Eu já me preparei o suficiente, né? Eu já posso começar? Quando que eu posso começar? Né? De ficar naquela dúvida, assim, né? Ó, a Ana Grivô deu oi. É que o Mário disse oi, e aí eu deixa mais no ar, assim, tem que responder pra ele. Oi, para quem está chegando aí. Aquela dúvida de quando que eu já posso começar, né? Como eu, por exemplo, eu trabalho muito, né, com o planejamento e a orientação de carreira e a orientação para negócios, ou seja o que for dentro da carreira, não só necessariamente isso, assim, né? Mas sempre que a gente faz planejamento, assim, tem um momento do começar, tem uma hora que eu tenho que parar de planejar, né, e começar a agir, né? Mas a dúvida é, e aí, o quanto eu já me preparei, né? Será que eu já estou pronto para começar nessa atividade? Ou quando eu dou formação em coaching também, né? Ou a programação neurolinguística, as pessoas querem atender outras pessoas, e aí fica nessa dúvida, assim, essa briga interna, assim, né? De o quanto é suficiente
se preparar para começar, e muitas vezes as pessoas não começam nunca. Né? Estuda, faz um monte de cursos e nunca começa, né? A Silvia está dizendo aí, ó, que às vezes pensar muito e não se permitir escrever na folha faz com que a gente postergue. É bem isso, né? Ficar perdendo o ponto certo de fazer acontecer, né? É uma forma de desencorajamento, né? Uma forma de falta dessa chispa, né? Que acende isso, né? Que leva. Mas também ter o planejamento, como tu está falando, é uma forma de criar uma estrutura por trás que te alicerça para isso, né? Que te leva a poder ousar e fazer e botar a coisa para andar, né? Tu falou da coragem, da ousadia, né? É a coragem, a ousadia, e eu sempre falo assim, ó, mas aliada com a prudência, né? Uhum. Eu não consigo ler, mas alguém escreveu, tem que se jogar no vazio, né? É mais ou menos, né? É, mais ou menos, é também assim, né? Eu entendi a metáfora, assim, né? Mas é bem isso, assim, né? Eu tô lá em cima da montanha e eu quero pular da montanha. Agora, eu posso pular da montanha e me esborrachar lá embaixo, ou eu posso aprender rapel, né? Escolher alguém experiente para me ensinar, né? Buscar o equipamento adequado para descer. Eu vou medindo o risco, né? Eu vou me arriscar, porque descer de rapel é também um risco, é arriscado, mas eu vou encontrando formas de cada vez mais minimizar aquele risco. Uhum. Eu sempre falo para as pessoas, o risco sempre existe, né? Para levantar da cama tem risco, eu posso pisar no tapete, tropeçar, bater a cabeça e morrer, né? Claro, Pode. claro, Né? das coisas. O risco existe sempre, nas coisas mais insignificantes, né? Sim. E a gente está sempre correndo risco. O que a gente precisa para começar de uma forma mais preparada, ou de uma forma mais assertiva, é minimizar os riscos, né? Então, eu não me jogaria no vazio, né? Mas Mas eu o penso, vazio talvez da folha em branco, né? Eu acho que foi o que ela quis isso, dizer, né? vazio da folha em branco. Isso, o E vazio da folha em branco. no fundo, isso que tu está dizendo, de ter alguém que te mostre o caminho, que te indique e tal, o que te ajude a prever as coisas, ou pensar nas prerrogativas, né, para esse começo, de qualquer forma, na hora de fazer o movimento, é tu contigo. E aí que tá a coragem, né? Porque isso que a Silvia falou antes, eu concordo muito, porque é muito a carta do louco no tarô, né? Que é isso, é esse princípio universal do início, né? A carta do tarô, o louco, ele tá distraído, olhando, cantarolante para cima, e com a perna já estendida, e o próximo, quando ele trocar o equilíbrio do pé, ele vai pisar no vazio total, ele vai pisar no desfiladeiro, assim, num penhasco, né? Então ele vai cair. E de qualquer forma, por mais que esse louco tenha aprendido muitas coisas, tenha vivido muitas coisas, tenha tido muitos professores, né? Ele vai se jogar nessa novidade, né? Nessa vida, nessa folha em branco, nesse vazio, né? Então, mesmo quando a gente se prepara muito, precisa ter essa chispa, né? Que é essa coragem de se jogar na novidade, de cair no vazio. Né? Então, bem alicerçado, sabendo que então eu vou jogar minha corda aqui, eu vou fazer aquilo, eu vou sair voando, né? Não, sei lá, eu vou inventar mil coisas que são da minha bagagem, mas igual eu preciso desse quesito de coragem de me jogar mesmo, porque ninguém, por mais preparado que esteja, sabe que vazio vai ser que vai encontrar quando estiver começando um projeto novo, né? Então, Isso. Eu usaria a palavra talvez o desconhecido, né? Porque é isso, né? Por mais que eu me prepare, eu nunca vou estar preparada igual se eu já tiver feito várias vezes e começado muitas vezes, né? Só depois de ter começado muitas vezes, que nem, por exemplo, a gente um dia decidiu fazer live, né? Hoje a gente, eu nem sei qual o número aí que a gente está fazendo, mas sei lá, umas 5 por aí, né? Por aí, né? Teve um momento que foi a primeira. Só que toda vez que a gente faz uma nova, é um novo começar. Toda vez que tu diz uma coisa e eu digo outra, é um novo começar.
né? E então a gente está sempre começando, só que, claro, cada vez, né, que a gente vai fazendo mais vezes, é um começar um pouco mais preparado. Sim. Mas quando a gente fez a primeira, a gente se sentia preparada para fazer a primeira, né? E quanto mais a gente vai fazendo, mais começos a gente vai tendo, e essa é a minha percepção de que precisa sempre a prática. Uhum. Precisa a prática, né, num ambiente seguro, num determinado momento, onde tu, sei lá, não está preparado, o surf na piscina que tu faz às vezes, né? É. Às vezes tem que fazer um treino num lugar que seja um espaço seguro, né? Que tu possa treinar para quando tu for para um ambiente real, né? Para o ambiente do mar, tu ter um treino antes de te colocar e te jogar de cima da montanha, né? Mas tu já fez um treino prévio, né? Numa simulação mais próxima possível, né? Do que o ambiente real, que te ofereceria muito risco se tu não tivesse aquele treino, né? Então, assim, não é também a coragem de se jogar. Sabe que uma das características empreendedoras é o correr riscos, né? Mas não é simplesmente correr riscos, é correr riscos de forma calculada, de forma, né, planejada. Então, não é simplesmente eu me jogo, vou e seja o que Deus quiser. Não. Isso não, né? Aí, talvez eu me esborrache ali, né? Mas, sim, eu vou olhar para aquilo, vou ver que distância tem, como é que é, né? Eu vou tentar me cercar, né, de conhecer o quanto mais possível aquele desconhecido. Mas, ainda assim, eu vou estar correndo um risco, né? Mas eu não posso ser imprudente. Sim, como é que é isso, assim, né? Nas coisas que tu usa, né, para os teus atendimentos, para os teus cursos, né? Como é que são as estratégias para começar, assim, né? Queria que tu me explicasse um pouquinho isso. Quais as estratégias para se começar? Tem uma estratégia? Quer dizer, tu tá falando me faz acreditar que tu, né, tá construindo isso, assim, né? Deve ter... Mas existem estratégias para começar? Como é que é isso? Tu diz uma estratégia, começar um negócio, um projeto? Ou uma mudança de carreira, ou algum processo, assim, de mudança, assim, mesmo contextualizado nesse nosso momento, assim, onde pode estar, né, tá muito isso acontecendo para todos nós, né? De qualquer forma, mesmo sem mudar a própria carreira, eu posso pensar no meu próprio caso, eu mudei muita coisa, né? Eu tive que começar a fazer de outro jeito, começar com outras, né, com outros olhares, entendimentos e abordagens diferentes, né? Tem estratégias determinadas para isso, assim, dentro dessa visão de carreira? Existe um modelo por onde pensar? Mesmo que modelo eu não gosto muito, mas assim, algumas etapas ou alguma coisa que possa contribuir, assim, para a gente entender como fazer isso desse jeito que o coaching. Tanto nos modelos de negócio quanto nos modelos de carreira, o adequado é o planejamento, né? Então, o planejamento, ele é um conjunto, né, de informações, assim. Dentro do planejamento, uma das coisas é a busca de informação, que também é uma característica empreendedora, né? As características empreendedoras, quando eu estou citando aqui, é um estudo que a gente está no começar aí, não quero fugir do assunto, né, mas só para entender de onde vem isso, assim, né? A ONU traçou essas características empreendedoras a partir de pessoas que na época foram consideradas os grandes empreendedores daquela época ali, né? E a partir dessas pessoas se identificou essas características para então criar o que é o Empretec, por exemplo, que é um treinamento um seminário de empreendedorismo, né? Então, assim, a busca de informação é uma das características empreendedoras e está dentro do planejamento. Porque eu preciso saber, por exemplo, assim, eu quero começar a dar aula de yoga online. Tu foi buscar informações. Foi buscar informações com os teus clientes, tu foi buscar informações com outras pessoas e pedir, né, uma opinião. Tu conversou aqui, tu conversou ali, tu foi lá olhar algumas coisas, talvez sozinha, né? Tu te reuniu, te cercou de uma série de informações. Quando a gente fala planejamento, eu ouço muito e já ouvi muito as pessoas dizerem assim:
eu nunca planejei, sempre deu certo, sempre fiz as minhas coisas, né? Mas talvez tu nunca tenha planejado naquele jeito lá organizado, aquele método que talvez eu saiba mais do que, né, a maioria. Mas tu planeja sim. A gente está aqui conversando na live e daqui a pouco a gente lembra que quando terminar aqui a gente tem uma outra coisa para fazer. Uhum. Né? Então, assim, isso é planejar. Eu lembro que depois, quando eu terminar aqui, daí a gente... mas quando a Ana acabou de falar o que ela quer falar, tem uma outra coisa que eu queria falar também. A gente vai se planejando, isso é um funcionamento natural da gente, né? Só que muitas vezes não se coloca num papel e considera que não planejou, né? Mas o planejamento, ele é mais do que o plano de ação, no caso que a lista de ações, vamos dizer assim, né, do fazer. Mas se pudesse dizer assim, o que precisa ser feito, é um planejamento. E esse planejamento pode ser uma folha de papel e tu escrever lá uma lista de coisas que tu vê. Né? O planejamento ele vai ser mais simples ou mais sofisticado conforme a tua condição, conforme o teu conhecimento. Ela procura na internet uma forma de fazer planejamento, mas é o planejamento. Né? A gente precisa se planejar. Né? Quando tu vai fazer uma viagem, quando tu foi fazer a tua última viagem, tu não planejou um monte de lugar que tu queria ir? Talvez tu não tenha ido na metade, né? Ou outros surgiram no meio da viagem que tu não sabia. Mas muito provavelmente o sucesso da tua viagem se deu porque tu planejou ela. Não significa que tu vai ter que cumprir à risca tudo aquilo que tu planejou e tu não vai poder sair de nada daquilo e eu vou naquela viagem e não vou fazer nada diferente. Não significa isso. Né? Mas é pegar o mapa ali, traçar onde tu tem um raio, né, de condição de chegar durante aqueles dias que tu planejou da viagem. E não importa se tu fez isso junto com um especialista, com um guia, com a Rogéria lá que eu vou fazer a live, né? Não importa se tu contratou alguém para fazer ou se tu fez de uma forma simples ali, tu mesma, uma listinha, mas tu fez um planejamento. E esse exemplo da viagem é bastante comum, as pessoas voltarem de uma viagem e dizerem, né? Eu me arrependi porque eu não planejei, daí tinha um monte de lugar que eu queria conhecer e não conheci. Né? Então, assim, se pudessem de uma forma muito rápida dizer isso, é se planejar, da forma que for, da forma que tu tiver condição para fazer, mas precisa se planejar, precisa buscar informações, precisa reunir essas informações, precisa olhar para o cenário, olhar para o contexto, né? Porque de repente eu tenho uma ideia, eu vou produzir canecas. Sim, mas sei lá, eu vou produzir picolé no inverno. Não, a gente sabe que não, sim, mas se eu não olho para o contexto, eu talvez estou produzindo uma coisa que não é o momento para fazer. Né? Por isso que eu até falei, não é sempre que é hora de começar, né? No meu entendimento, né? Claro. E eu penso também que tem um princípio, para mim, eu sempre tenho esse tom mais filosófico de pensar, né? Vai para um lado mais prático, né? Mas eu penso que sempre os começos, eles são cíclicos, né? A gente está num eterno começar, né? A gente falou um pouquinho, mas é isso. Mas só que para ter eu penso que quanto mais a gente começa inteiro, se projeta inteiro em algo que a gente quer começar, precisa também ter findado um pouco os processos anteriores, né? Então, quanto mais eu consigo soltar o pé, eu penso muito nessa coisa da passada aqui do louco, né? Então, se o meu pé ficar trancado lá atrás e eu não conseguir soltar ele para poder avançar para o próximo passo, eu não vou muito longe, né? Se meu pé de trás está trancado, está amarrado. Então, o passado precisa ser liberado para que a gente vá à frente, né? Então, começar, sim, claro, é um eterno começar. A gente está preparado para começar? Será que está? Encontrou o suporte necessário, a estratégia correta, o tempo está correto, né? Aprendeu, foi buscar informação, como tu falou, mas será que eu me libertei do passado? Será que eu consegui soltar o que está lá atrás para realmente eu ter a força de projeção do meu corpo lá para frente, para o próximo simples passo, próximo simples começo, né? Mas o que tu acha? Sabe que eu estava pensando nos negócios só dos que eu conheço, assim, os mais próximos, assim, né?
de alguns lugares que já fecharam, alguns lugares que fecharam definitivamente, outros que talvez ainda possam reabrir, né? E, e eu vi algumas pessoas falando assim, ai, que triste, tal lugar fechou, outro lugar fechou. E aí, casualmente, teve do Café do Porto, né, que é um lugar que eu tenho, né, muita proximidade, assim, né? A Cacá escreveu lá que eu fiz parte da história, né? Eu não fiquei triste, eu fiquei feliz, porque, assim, sim, uma coisa encerrou, mas uma outra coisa vai começar, né? E aí tu falou assim, se eu ficar com o pé preso lá no passado, eu também não consigo dar o passo para frente. E é isso, para que a gente comece uma coisa, a gente precisa findar outras, a gente precisa encerrar outras, né? Isso. Ou no mínimo deixar um pouco mais de lado outras. A gente não consegue dar a mesma atenção para o passo da frente que eu estou dando para o passo de trás. Não dá, eu vou ficar parado no meio. Uhum. Vai ter uma hora que eu vou ter que me desprender do passo de trás para poder ir para frente. Ou então eu Isso. vou ficar parada. É isso aí. Né? E é saber dar esse impulso assim, paciência, eu vou ter que deixar aquela passada lá, ela vai ficar. Né? E aí eu venho para frente. Né? Nessa analogia, pode ser que, tentando para me desprender do passado, o laço que estava segurando vai arrancar a bota junto, e a bota vai ficar para trás, e eu vou de pé descalço, azar, vambora. Né? É, É. é isso. E eu acho que é isso mesmo, assim, né? A gente falou do começar a começar, né? E às vezes a gente tem que começar a encerrar, É. né? E tem que se desprender disso, né? Eu não quero que deixar margem para a interpretação de que eu não estou sensibilizada com os negócios que estão fechando, não é nada disso. Ao Mas contrário. é que sim, às vezes tem que fechar, às vezes é hora de fechar. E esse fechar não necessariamente ele seja ruim, ele pode ser difícil, pode ser bem difícil. Uhum. Né? Ele pode causar consequências muito difíceis de se lidar, mas ele vai ser necessário para um novo começar. Né? Uhum. Então, o Café do Porto agora é digital, olha que legal, eu achei o máximo. Achei muito legal, entendeu? Uhum. Claro que eu não adoro aquilo lá, né? Tenho um afeto por aquilo tudo lá, eu queria trazer para dentro da minha casa, partes de lá para não deixar de existir, né? Mas para que essa possibilidade desse novo acontecer, Uhum. precisa que o anterior muitas vezes deixe de existir. Às vezes não dá para levar tudo. Às vezes a gente tem que deixar de lado uma coisa para poder dar o passo que significa o crescer. Isso Né? aí. E esse crescer não necessariamente tem que ser maior do que o anterior. Eu posso É. crescer para um projeto menor, e isso Sim, ser sim um crescimento. claro, claro, muito bom. Não? É bem isso, né? Não tá, como é cíclico, né? Como começar tá grudado no finalizar, né? Então a gente acaba caindo nisso, né? Quer dizer, para nascer precisa antes morrer da fase anterior, né? Então é isso. A gente está lá na barriga da mãe, naquela vida intrauterina, ela é uma vida em si, né? Ela tem um ciclo, ela tem tudo, tem condições e qualidades propícias ali, né? E exatamente específicas daquele ambiente. E no momento em que a gente nasce para esse mundo aqui de fora, começa tudo de novo. O nascimento né, essa marca aí onde, né, é bem visível a gente entender isso, né? Quer dizer, a vida aqui fora, para ela começar de Sim. fato, se eu quiser ficar lá dentro, eu vou morrer, inclusive, né? Porque o bebezinho que passa do tempo, ele tem complicações, ele morre se ele não nasce, né? Se ele não encontra essa força de vir para fora e de entrar noutra vida, né? E ao mesmo É, tempo, né, usando esse exemplo do nascimento, quando a gente nasce, o ser humano tem muito essa característica, né? A gente nasce sem estar realmente pronto para viver, né? A gente tem condições mínimas de sobrevivência, não de vida, né? A gente não tem autonomia, a gente é completamente dependente da mãe da gente, né? Ou de alguém que nos cuide como uma mãe, né? E uhum, então, eu penso que talvez também nos processos profissionais isso aconteça, né? Se eu for uhum, pensar no início da minha carreira e, como é que eu tive coragem de ir começar a atender, começar a dar aula e começar a fazer as coisas que eu faço tudo hoje, né? É um pouco de, sei lá, eu diria até um pouco de imprudência juvenil, assim, né? Mas que a gente tem que ter isso eternamente em si, né? Um recurso que tem que se renovar eternamente dentro, né? Porque é isso.
quando é que vai ser o momento certo de começar? Né? Uhum. Então, se eu ficar esperando por ele talvez não vá ficar pronto na minha cara. Oh, é agora o momento certo. Eu tenho que me jogar. Então, Uhum. essa analogia do louco, ela é ótima porque é isso. É nascer, é se jogar no desconhecido claro, com a bagagem, mas tem que ter e vai estar despreparado, né? Porque a Uhum. vida vai trazer coisas, a carreira vai trazer coisas, né? Vai trazer coisas que eu não estou esperando e que eu vou crescer com isso. E pelo simples fato de eu estar me propondo a começar, esse começo vai trazer erros e esses erros vão trazer crescimento, né? Então, eu penso que se a gente não começa, é muito pior, né? Eu Uhum. sinto mais dor das coisas que eu não fiz, talvez, do que das que eu me propus a fazer e fui, não deu muito certo, tive que voltar ou desistir ou Uhum. remodelar, né? Eu acho que essa coragem do se jogar e fazer, entendo perfeitamente o que está dizendo, concordo, eu também não sou irresponsável ponto assim, mas eu acho que é preferível para mim, né? Eu errar do que eu Uhum. não começar, né? Se Uhum. não vou se eu não faço, eu não cresço, eu não aprendo, eu Uhum. não me desenvolvo, É, né? é que é uma distância que é muito tênue, né? Porque tu disse assim, ó, foi quase uma imprudência. Mas hoje tu vê como uma imprudência. Naquele Exato. momento tu não via como imprudência. E é isso que a gente tem que perceber. Se eu, nesse momento, eu tô vendo como imprudente, opa, parei só um pouquinho. Deixa eu me certificar de que realmente eu não estou sendo imprudente. Mas se eu tô fazendo aquilo, eu tô percebendo que aquilo não é imprudência minha, eu tô, né, me certifiquei de várias me reunir de várias informações que estão me comprovando isso, tem que Uhum. ter a ousadia de fazer, Uhum. né? Mas com responsabilidade. Eu sempre falo assim, use com responsabilidade, né? Faça com responsabilidade. A gente tem que saber das consequências que vem ali na frente, né? Tá ciente disso, assim. Mas tem que ter o cuidado para não ficar se preparando demais, esperando estar, afinal de contas, quando que eu vou poder fazer? Né? Uhum. Quando que eu vou estar pronta? Né? Às vezes eu lembro, eu tinha 11 anos quando eu comecei a trabalhar, né? Eu lembro que quando a Sofia tinha 11 anos, eu fiquei pensando assim, nossa, eu tinha a idade como é que a minha mãe deixava eu trabalhar com 11 anos? Né? Só aí fui me dar conta o que significava ter 11 anos, porque quando eu tinha 11 anos, eu não achava problema nenhum de eu estar lá trabalhando. Eu só fui me dar conta daquilo quando eu era adulta, eu tinha a condição de olhar para uma criança de 11 anos e ver o que significa ser uma criança de 11 anos não tendo 11 anos. Sim. Né? E é muito diferente. Aí isso que tu diz, olhando para lá para trás eu via quase imprudente. Sim, extremamente imprudente uma criança de 11 anos trabalhando. Né? Mas eu ali era tão eficiente que eu fui lá fazer curso, a mãe nem sabia que eu tinha feito curso, fiz curso, implantei lá o, o registro de caixa lá, ninguém sabia. Né? É dessa forma, assim, né? E se eu não tivesse tido essas oportunidades, não tivesse tido essa coragem e imprudência de ter feito, eu talvez não seria boa parte do que eu sou hoje. Pois é, mas aí tem pessoas que têm essa característica como nós, né? A gente vai, encara e tal. Mas tem alguma dica, assim, para alguém que se sente mais tolhido nesse sentido do empreendedorismo? O que que a pessoa poderia fazer, assim, se procurar um coach? Isso é ideal, né? Ter uma pessoa que possa acompanhar nisso é o ideal. Mas a gente tem que ser realista, que não são todas as pessoas que têm a condição de chegar um dia próximo de um profissional, né? Uhum. Então, eu diria que, assim, buscar o preparo. Se eu vou fazer um bolo e eu nunca fiz bolo, eu não vou começar a botar um monte de coisa dentro de uma tigela e enfiar dentro do forno. Não vou Uhum. fazer isso, né? Eu vou procurar uma receita, ou eu vou procurar por alguém que tenha uma receita, eu vou pedir que alguém me ensine, ou se eu achar muito difícil, eu vou pedir para que alguém faça próximo de mim para que eu veja como faz. Não é Uhum. assim, e não é só um bolo que na pior das hipóteses vai tudo fora os ingredientes que eu botei, vou gastar, sei lá, R$ 10 e vai para o lixo. Uhum. Olha o tamanho do risco, né? Um risco mínimo Uhum. para nós, né? Lógico. Mas
quando se trata de um projeto ou da própria carreira, por que às vezes as pessoas são tão irresponsáveis, né, e tão negligentes muitas vezes com a própria carreira, né, de não planejar, de não ter um mínimo de planejamento para sua carreira. Né? O Dalai Lama fala da nossa um mau hábito ocidental de não pensar a longo prazo. Né? Ele diz, vocês precisam aprender a pensar a longo prazo. Porque a gente não pensa nas consequências daquilo que a gente está fazendo a longo prazo. A gente pensa, eu posso deixar a torneira aberta porque eu tenho água disponível e eu que pago, e eu tenho dinheiro e eu posso pagar. Né? A gente pensa no agora, nesse imediato, e no máximo no final do mês que eu tenho dinheiro para pagar a conta da água. Né? E a gente não pensa na consequência a longo prazo. Aí todas, né, as consequências que a gente está vivenciando em função de ações que a gente teve lá atrás. Né? Então, a melhor dica assim, que dá para dar para esse tipo de pergunta é isso, assim, é se cercar de preparo. Esse preparo é buscar informação, é estudar, é conhecer o máximo possível, é conversar com pessoas que conheçam aquilo que está querendo fazer, né? E o máximo suficiente para que tu possa começar, que tu não fique nesse planejamento eternamente ou muito tempo nesse planejamento. Às vezes a gente perde o momento da coisa por demorar demais para começar. Tu perde até o interesse, às vezes, pela coisa. Né? Porque se a gente... Imagina, eu não tenho filho, tu tem filho. Tu sabe que se tu tivesse pensado em todas as consequências da tua vida em tu ter um filho, talvez a maioria das pessoas não tivesse um filho. Né? Se tu for botar na ponta do lápis, assim, todas as interferências na tua vida, talvez ninguém tenha. Então, também não dá pra gente fazer um planejamento e esperar que só tenha consequências que sejam positivas. Não. Vai ter algumas coisas que tu vai ter que abrir mão. Né? Vai ter muitas coisas, na verdade, que tu vai ter que abrir mão. Não dá pra querer ter uma coisa e não abrir mão de outra. Né? E não significa que isso vai ser negativo ou vai ser ruim. Não, vai ser bom porque eu escolhi isso aqui, né? Porque eu quero realmente fazer isso. Né? E justo tudo que for difícil, né? Se tu me perguntar isso que tu falou agora, né? Se tu ia escolher ter filho, eu escolheria ter filho, né? Mesmo que corresse o risco de não ser a Sofia, minha filha, porque a Sofia é maravilhosa. Mas mesmo, né? Mesmo se fosse uma situação mais difícil, né? Se fosse, sei lá, uma criança doente ou alguma coisa, né? Eu hoje, não com a maturidade, com a imaturidade de quando eu tive a sorte, tinha 30 anos, mas, bom, igual, eu arriscaria ter qualquer que fosse esse filho, no sentido de tudo que eu sei que engrandece a gente, né? Que todas as dificuldades, o quanto a gente cresce, o quanto a gente se desenvolve, o quanto a gente evolui quando a gente se joga nisso, nesse empreendedorismo, né? De ser mãe, de ser pai, né? De cuidar de outra pessoa. E aí isso de novo me leva aí para a gestação, né? Para o início da vida. E eu penso como o início da vida é frágil, é delicado, né? E os começos todos eles são assim, né? De uma certa forma, quando a gente está começando qualquer que seja o processo, ele precisa de um carinho, de uma tutoria, de um cuidado maior, de uma, né? Dessa coisa um tanto maternal, né? Porque é um filho. Tu precisou pedir ajuda para pessoas mais experientes do que tu quando tu te tornou mãe. É a mesma coisa. Né? E é legal isso, assim, de pensar, né, dessa forma, né? Claro, eu dei o exemplo, talvez não tenha sido o exemplo mais, mais adequado, né? A gente está falando de carreira. Mas é isso mesmo, assim, né? Agora tu tá falando com a maturidade de já ter tido um filho. É diferente, né? Se tu nunca tivesse tido e tu ficasse pensando em todas as consequências, talvez balançasse mais a decisão. É que agora tu já tem, tu já sabe que vale a pena, né? Então, assim, quando a gente nunca fez uma mudança, uma coisa assim mais significativa na carreira, sei lá, eu trabalhei a minha vida inteira no setor X, ou trabalhei a vida inteira nesse negócio, o Rezende entrou aí, ó, o Rezende é o cara do momento, ó, quer saber de mercado, fala com o Rezende, o cara das tendências. Precisa ter confiar na informação que tu buscou, né, o que eu falei do planejamento, assim, né, as pessoas também
muitas vezes, não sempre, mas também se planejam para ter os filhos. Tu mesma faz, né, a analogia dos projetos são os filhos, né? Sim, total. São as nossas criaturas, né? Os projetos são criaturas também. Então, é bem isso. Eu penso a mesma coisa, que para cuidar dessas criaturas, sejam elas, né, a nossa inclinação de vida, onde a gente vai trabalhar, ou seja, aquele filho que a gente vai cuidar, essas vidas, esses princípios são super delicados, né? E demandar, e errar, e pedir ajuda, tudo isso vai compondo, né? Errar eu acho super importante, né, dentro do processo, porque quando a gente erra, a gente aprende muito mais do que quando a gente, né, do que aquilo que a gente evitou, que a gente deixou de fazer, que a gente, né, deu uma curva ali, deixou para depois. Então, essa ousadia de se jogar, ela sempre soma, ela sempre eleva. Que é o que tu estava dizendo, né, em relação aos negócios que mudaram, as coisas que a gente tem que se adaptar, né? Tu mesma, né, tu fez a mudança de carreira várias vezes, né, de um nicho, tu foi trabalhar no outro, ou tu foi ter o teu próprio negócio, tu foi ser, né, foi fazer outra faculdade, então, né, então, cada momento esse de vida, né, exige essa coragem da gente. E acho que a coragem, ela tá sempre ali, mas tem uns que sabem usar isso e não perdem o ponto, né? E tem outros que se perdem, quando vê, passou o bonde, e aí o que eu faço, né? Já não mudei, agora tô mais velho, tenho experiência, mas não tenho ainda esse aprendizado de me jogar, né, de saber que eu sobrevivo, de, né, aprender a usar esse ponto onde a gente chega perto do medo e a gente vê que, putz, tudo bem. Claro que é amedrontador, que a gente tem que ter responsabilidade, mas ok, a gente sobrevive e a gente aprende que a gente vive com menos ou vive com mais, e que se a gente se desenvolve aqui ou ali, a gente vai alargando essas capacidades humanas que, se a gente não faz isso, a gente fica num lugarzinho muito estreito, né? Assim. É bem isso aí. Sabe que tu falou de começar outra faculdade, tudo, né? É isso, assim, né? Mais do que a coragem, é a disposição para começar que tem que ter. Eu lembro que entre a faculdade de administração e a de psicologia, eu tive 15 dias de férias, né? Eu terminei uma e 15 dias depois eu comecei a outra. Então, na verdade, não mudei, eu complementei, né? E, e eu lembro que, claro, ali estava naquela coisa ali de formatura e eu ia começar outra faculdade. E as pessoas, muitas pessoas não entenderam, achavam que, não, mas isso não é uma faculdade, isso é um pós-graduação que tu vai fazer. Eu dizia, não, é uma faculdade. Como assim? Mas quanto tempo? Eu dizia, 5 anos. O quê? Tu é louca? 5 anos? Agora que te Mas, formou. mas é isso, assim, né? Sinceramente, assim, durante toda a faculdade que eu levei 7, não levei 5, né? Mas durante toda a faculdade de psicologia, por ser um começar diferente de quando eu comecei a primeira faculdade, concluí a primeira faculdade, eu não tinha a mesma pressa de chegar no final que eu tive na primeira. Na primeira eu queria chegar no fim, na primeira eu queria terminar. A psicologia não, a psicologia eu queria estar ali, eu queria fazer. Eu não me preocupava em receber o diploma, em ter o diploma na mão. Aquilo para mim não era o maior valor. O maior valor era o aprendizado. Então foi um começar de uma forma diferente, né? E isso é muito comum. A gente às vezes quer começar uma coisa sem passar pelo começo, né? Sem passar pela dificuldade do começo, sem passar por vários percalços que o começo traz, né? E ir lá já na frente. E não tem como passar a fila, né? Não tem. Vai ter que passar por aqueles estágios ali. A gente gosta das analogias com a natureza, né? Não tem como tu plantar a semente hoje e colher a laranja amanhã, não vai. Nem no ano que vem, às vezes, né? Muitas frutas não dá no ano seguinte, né? Vai ter o tempo que aquela árvore ali vai dar os frutos, então tu vai poder colher, né? Mas aí tu plantou a semente para ter a laranja ou para cultivar a árvore? Sim. Né? Então, claro que tu quer colher a laranja, mas se o único objetivo é colher a laranja, vai lá na feira e compra a laranja, então, talvez, né? Tu acha que muda muito se a gente tem um propósito para começar ou se a gente tem um propósito equivocado? Muda muito depois no resultado?
um propósito, o que tu quer dizer com propósito? O objetivo? A intenção, assim. A intenção é a palavra que eu uso quando eu penso. Usei propósito querendo ser mais genérica, mas Uhum. eu tenho intenção de, sei lá, tu tá usando a coisa das frutas, mas se eu tenho a intenção de, vou mudar minha carreira para cá porque eu tô vendo que tal coisa tá, né, tá bombando. E aí eu tô buscando uma intenção meio frágil, assim, né? Que tá, aquela carreira tá na moda, tá mais, né? Tá, sei lá, ou tá dando mais dinheiro, sei lá. As pessoas às vezes têm objetivos equivocados, assim, né? Então, tu acha que quando a gente parte de um objetivo mais claro, ou mais nobre também, né? Isso interfere? Eu não tenho a menor dúvida. Essa é a grande diferença, assim, né? Que às vezes as pessoas não querem esperar pelo planejamento, querem amanhã já começar a fazer a coisa e, e começam de uma forma muito equivocada, né? Se pegar, por exemplo, o coaching, que para mim hoje o coaching é um dos métodos que eu utilizo dentro da mentoria, né? Mas eu utilizo vários métodos e o coaching é um deles. Mas há pouco tempo atrás, tinha uma grande quantidade de pessoas que queria ser coach, porque era legal ser coach, né? É bonito ser coach, aí todo mundo é coach, aí aquele que era lá botava o nome coach ali, ou fazia formação ou não, enfim. Agora não, né? Agora é meio feio ser coach. Virou meio vergonhoso, assim, né? Ficou meio em desuso. Mas o propósito de o que tu quer, eu sempre digo assim, tu precisa saber, em primeiro lugar, o que tu quer com isso. Né? É que quando tu fala propósito, essa palavra no dicionário tem um significado e no ambiente de carreira ela tem um significado um pouco mais amplo, assim, né? Que é o que a gente pretende com aquilo, assim, né? O propósito num sentido de missão de vida, assim, né? Qual é o objetivo daquilo, né? O que de maior aquilo vai te trazer, assim, né? Qual é o que tem o ganho por trás daquilo, né? Isso. Então, assim, nesse sentido, assim, né? Então, Aham. precisa a gente ter muita clareza disso, Uhum. porque é muito comum as pessoas olharem uma coisa que, ai, que legal, eu quero que nem ontem eu estava conversando com a Rhea Degas, né? As pessoas olham a música, parece aquela coisa glamurosa, e que legal, ai, eu também quero isso, né? E pega na tua área aí os leoninos, né? Os que gostam de brilhar, de aparecer, né? Ah, muito legal esse negócio, assim, de fazer sucesso, e todo mundo me conhece, daí eu sou reconhecido na rua, aí as pessoas me aplaudem, e tem toda uma coisa por trás, né? Tem um monte de gente que te odeia também, né? Uhum. Como é que é? Prego que muito se destaca leva a martelada, né? Então, tem isso, né? Então, tem todo um conjunto de coisas que vem quando eu alcanço uma que eu queria, que Uhum. muitas vezes as pessoas não medem antes. E aí se mete nas frias, né? Então, com certeza, se eu tiver clareza do propósito, se eu souber o que eu quero ganhar com isso, onde que eu quero chegar com isso, aí Uhum. depois eu vou escolher o que eu quero. Porque, Uhum. assim, eu particularmente entendo assim, Tá. não importa se eu vou viver fazendo bolo, se eu vou viver sendo médica, ou se eu vou... Não importa a atividade que eu vou fazer. Importa o propósito que eu tenho. Uhum. Porque se o meu propósito é claro, eu posso alcançar esse propósito ou viver este propósito independente de atividade profissional que eu faça. Eu Uhum. vivo esse propósito na minha vida diária, com o meu vizinho, com o estranho na rua e com a minha atividade profissional também. Sim. Né? Eu se colocar a serviço daquilo, né? A Uhum. serviço da vida, a serviço dos outros. Né? Eu, Uhum. eu gosto muito da palavra cidadania e eu acho que é importante, nesse momento, mais importante ainda, né, a gente exercitar isso. Então, assim, é começar, mas antes de começar, o que eu intenciono, como tu disse, com isso, né? Qual a minha intenção com isso? É. É. E aí, depois que eu tiver clareza disso, a atividade que eu vou escolher para alcançar isso é o menos importante. É só a E muitas ferramenta. vezes as pessoas se prendem nisso, né? Eu quero saber quais são meus interesses, o que eu gosto, o que eu vou ser feliz. Tu vai ser feliz se tu tiver clareza do teu propósito. E aí, muitas vezes, é difícil de saber qual o meu propósito.
Porque também as pessoas se enganam achando que é uma coisa brilhante, maravilhosa, que vai aparecer uma luz que vai dizer o teu propósito é esse. E não é assim, né? É o se dispor a olhar para dentro, encontrar dentro de si qual o meu propósito. Daqui a pouco o meu propósito é servir, seja o que for. E servir não significa ser serviçal, né? É servir de estar a serviço, né? Um nobre propósito. A gente precisa começar a encerrar. Tá, eu queria dizer só uma última coisa, que é assim, começar ali como do jeito que eu comecei essa live hoje, né? Eu falei do arquétipo do guerreiro e ele é ele é o primeiro dos 12 arquétipos, né? Então a gente vai fazer a volta inteira no zodíaco aprendendo coisas, né? Sendo desafiado pelo céu, sendo desafiado por si próprio, né? Portanto. E conforme a gente vai ganhando ou perdendo cada desafio desses, eles vão aí transformando a gente, enriquecendo a gente. E sempre vai ter uma nova rodada, né? Então, né, essa roda do zodíaco, né, da qual eu estou falando, que tem 12 casinhas astrológicas lá, né? Onde a primeira é o guerreiro, que é esse desafio do início, ela vai rodar o tempo todo, né? Então, quer dizer, perdeu a chance de começar agora, talvez não vá passar aquela mesma. Não, não vai, porque essa roda ela gira numa espiral, então tu vai estar em outro lugar quando ela chegar aparentemente naquele jeito, né, bidimensional. Tu vai achar que é o mesmo ponto, mas não é, já é um ponto na outra oitava, né? Mas o que vai acontecer é que, de alguma forma, a vida vai trazer de novo a experiência de começar. Então, perder o ponto, não tem problema, tem outra chance para começar. E é muito, muito importante, eu acho isso, desenvolver a forma de olhar com coragem para os começos. Quanto mais a gente for aprendendo a olhar com coragem, mais simples, mais fácil, mais integrativo mais elaborativo é o processo quando a gente aceita ele, né? Então, desenvolver a coragem na gente é um dos 12 arquétipos, então é um dos 12 desafios da vida, né? Então, se colocar, né, nesse lugar onde a gente sabe que um começo ele está engatado no final da outra coisa que tinha que ter acabado, e aí aqui eu estou começando, e eu vou ter uma nova chance, mas eu vou passar por vários outros desafios. É isso, é viver, né? É estar pronto dentro da vida, onde tudo começa, onde tudo termina, e esse é o ciclo da vida, não tem muito, né? É isso aí. É aceitar que os ciclos, eles, por mais que tu não queira, às vezes, eles vão encerrar. E que para que tu comece um novo, precisa aquele anterior encerrar, né? Essa coisa que fala do nascimento, né? E aí um dia vai morrer, não vai durar a eternidade, né? E a gente tem que estar disposto a isso, né? E da mesma forma os projetos. Não ficar, acho que eu queria deixar a lembrança da analogia que eu fiz do não ficar preso lá na pegada de trás. Eu vou precisar me desapegar dela e dar o impulso para ir para frente, para poder dar continuidade. Senão eu vou ficar estagnado, eu vou ficar parado. E ficar parado não é bom. Às vezes a gente acha que começar é uma mudança significativa, né? E não é o que a gente está falando, são os pequenos começos, né, que são nas coisas mais simples e que faz parte do ciclo da vida que nem tu falou, né? Muito bem, muito bem. A gente precisa encerrar, mas vamos de alguma forma continuar esse assunto aí que eu acho que tem muita coisa para sair daí. Muito boa legal. a conversa hoje. Foi bom, sim. Obrigada, minha irmã. Gosto Então sempre de tá. conversar contigo. Muito obrigada. Também, muito obrigada para todos vocês que estiveram aí presentes. Lembrando que as lives ficam salvas lá no canal Escola de Descobertas. Aproveita para te inscrever no canal. E terça-feira, 16 horas, tem a live com o Nilson Bogeroni, do Ibrari. Já segue o Nilson lá no Instagram. A gente vai falar sobre desmistificar um pouco essas técnicas alternativas de
como é que a gente consegue deixar mais claro para as pessoas entenderem que as técnicas alternativas aí têm uma grande valia, tem um grande benefício a oferecer. E no dia 16, a live vai ser com a Rogéria Viana, do blog Vem para Nova York, também vão falar de viagem. E do dia do aniversário da Ana. Comemorar, fazer festa aqui, vamos viajar para Nova York aqui pelo Instagram. Isso, tá bom? E aí semana que vem a gente está de novo aqui, quinta-feira, 16 horas. Obrigada a todos vocês, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.